causa mais evidente da procrastinação é o medo. E aí aqui eu elenquei alguns medos. O primeiro medo que a gente pode falar é o medo do fracasso. O que é o medo do fracasso? É o medo de dar errado. Eu estou com medo de fazer e não dar certo. E aí eu fico naquela elucubração mental, e se der errado? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Eu fico no e se e não consigo sair do lugar. Porque, para mim, é como se a vergonha maior fosse fazer e dar errado do que não fazer. Porque, no final das contas, eu tenho a desculpa para falar, mas eu não fiz. Só que essa é a pior desculpa que você poderia ter em toda a sua vida. O melhor é você poder falar, não, eu fiz. E chances são que se você faça, que dê certo. Por que não trocar o e se de e se der errado, e se fracassar, e se blá, 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 pro e se der certo? E se funcionar? E se as pessoas gostarem? Então, o primeiro medo é o medo do fracasso, que costuma fazer com que as pessoas procrastinem. Qual é o segundo medo que faz com que as pessoas procrastinem? É o medo do sucesso. E nessa medo do sucesso, que coisa esquisita, é medo do sucesso. Por quê? Hoje, onde você está quentinho, está conhecido, você conhece, você domina. Quando você mudar de nível, você vai para um outro patamar, um patamar desconhecido. Um patamar que exige, em geral, mais comprometimento. Um patamar que exige, em geral, mais responsabilidade. E o que te assusta, na verdade, é esse medo dessa responsabilidade a mais, desse comprometimento a mais. É claro, gente, muitas vezes esses medos eles não são conscientes. Mas se você ficar quietinha com você e buscar lá no fundo, você vai conseguir identificar qual é a causa da sua procrastinação. E por que é importante identificar a causa da procrastinação? Porque quando eu sei a causa, eu sei qual o antídoto que eu devo usar. Sem saber qual é a causa, fica muito difícil eu saber qual é o antídoto, porque para cada causa, como as causas são diferentes, eu uso um antídoto diferente. Qual é o outro medo que as pessoas têm? É o medo da crítica, medo do que os outros vão falar. Esse é, assim, super comum. A pessoa tem medo do que as pessoas vão falar. Primeiro, se eu fizer, o que elas vão falar do resultado que vai acontecer. E aí a pessoa fica naquele mal-estar, porque são dois mal-estar. O mal-estar do não vou fazer, porque e o outro mal-estar de o que será que vão dizer? Porque a mente já está projetando um monte de coisa negativa, já está projetando um monte de fala negativa das pessoas, já está projetando um monte de crítica, isso duplica o mal-estar. E aí, quando aumenta o mal-estar, aí eu não consigo fazer porque eu entro no ciclo vicioso da procrastinação. E isso serve para todos, tá, gente? O ciclo vicioso da procrastinação serve para todos. Quando eu, então, adio de fazer uma coisa, por alguma razão, que aquilo gera um mal-estar em mim, que eu adiei, e aí aquele mal-estar faz eu pensar que ter pensamentos negativos a meu respeito, e esses pensamentos negativos a meu respeito alimentam pensamentos de incapacidade, e esses pensamentos de incapacidade começam a alimentar pensamentos de que eu não vou dar conta, e isso realimenta o ciclo da procrastinação, e você fica nesse ciclo vicioso. Então, o outro medo é o medo de críticas. A gente tem mais dois medos. É o medo da mudança. Como eu falei, a gente está num lugar quentinho, conhecido. Eu sei onde eu estou. Então, para mim, é fácil ficar aqui. Aqui eu já sei, por pior que seja o desafio, por mais difícil que seja aquilo que eu estou passando, eu já conheço. Acredite, essa é uma das principais causas que as pessoas não mudam. Elas preferem estar no inferno conhecido do que num céu desconhecido, que elas não sabem o que vai acontecer ali. E essa é uma das grandes causas da procrastinação, que faz com que a pessoa deixe para depois, porque do medo da mudança. Minha vida vai mudar, eu mudo de patamar se isso acontecer. E aí esse medo desse desconhecido faz com que a pessoa procrastine. E, finalmente, o último medo é o medo de tomar uma decisão errada. Quantas vezes
E aí, fala a verdade. Quantas vezes você já paralisou porque você não sabia que decisão tomar? Não sabia para onde ir, não sabia o que escolher. E aí, nesse momento de dúvida, as pessoas paralisam, com medo de fazer uma escolha e fazer uma escolha errada. A verdade é que quanto antes a gente erra, mais cedo a gente tem chance de consertar. Ah, mas Inês, tem coisas que não dá para consertar. É verdade, não dá. Mas é melhor errar e continuar. É aquela história, né? Antes um fim com dor do que uma dor sem fim. Do que você ficar ali paralisado, sua vida estagnada, as coisas como estão, não saindo do lugar e você no mal-estar. No mal-estar.